Muito boa tarde, senhoras e senhores. Que satisfação estar falando com vocês aqui no Diário do Alto Vale. E como sempre acontece em todo o período eleitoral, e não somente nos períodos eleitorais, o Diário do Alto Vale abre espaço para a comunidade estar sempre bem informada, e principalmente neste período que estamos vivendo de eleições, presidência da República, governo do Estado de Santa Catarina e tantos outros cargos, acaba se tornando de fundamental importância este canal de comunicação para levar até vocês as propostas e para você bem definir o seu voto. Esse é o compromisso do Diário do Alto Vale. Todos os candidatos foram convidados, dentro, obviamente, de uma proposta que tem o Diário do Alto Vale de um tempo pré-estabelecido, e se todos eles responderem dentro de um tempo que possamos colocá-los no ar, é com muita satisfação que nós estaremos conversando com todos. Nós definimos o tempo de 45 minutos para essa entrevista e, excepcionalmente hoje, esse tempo estará sendo reduzido para 30, não por nossa vontade, nem por vontade do nosso convidado, mas sim por compromissos assumidos que fez com que nós tivéssemos que agilizar um pouquinho mais essa entrevista. E com muito prazer, estamos recebendo o candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, senador da República, Espiridião Amin, 2 vezes já foi governador do nosso estado, e pode falar com propriedade sobre o que ele pretende para todos os catarinenses, se acaso for eleito governador. Senador, prazer recebê-lo, que satisfação falar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Aldo. Quero agradecer a Diário do Alto Vale, do Diário do Vale, tanto na versão escrita quanto na oportunidade de falar aqui através da rádio. E me dirigir à nossa gente do Alto Vale, de Rio do Sul, mas de todo o Alto Vale, com o mais profundo respeito, na condição de candidato a governador, estando aqui conosco o nosso candidato a vice, Darílio Beber, e também em nome do nosso time. Nós formamos um time de propostas e candidaturas que contém como candidato a presidente da República Jair Bolsonaro, que é o nosso candidato, o Kennedy Nunes, que é candidato a senador, e os nossos companheiros e companheiras candidatos e candidatas a deputado federal e estadual, especialmente da região, da coligação Progressistas, PSDB e Cidadania e PTB. Essa é a coligação Experiência para Servir Santa Catarina. E é em nome da experiência que eu quero iniciar. Deus e o povo catarinense me deram muitas oportunidades. O fato de ter sido governador 2 vezes me dispensa da ambição de ser, uma ambição pessoal para ser governador, mas favorece a minha compreensão de que este é um momento decisivo para Santa Catarina. Então eu vou contar com a sua compreensão, estão valendo 30 minutos a partir de agora, para nós agilizarmos, que eu tenho uns temas muito importantes aqui. Mas então eu só gostaria de concluir, eu poderia concluir o meu mandato. Tenho mais 4 anos de mandato de senador, que o povo catarinense me conferiu. Estou procurando cumprir esse mandato honradamente em favor do nosso Estado, mas me assalta a preocupação quanto aos rumos de Santa Catarina, na sua infraestrutura frágil, nos desafios da educação que são fundamentais. É fundamental nós vencermos esses desafios para que a nossa juventude possa encarar a vida com mais segurança. A regionalização dos serviços de saúde, como nós fizemos aqui, especialmente com a cardiologia, na atenção, portanto, com a saúde perto da sua casa, e na atenção com a agricultura. Nada do que se fez em favor do pequeno produtor rural em Santa Catarina nos últimos 50 anos deixou de ter a nossa impressão digital. E o Estado tem que firmar compromissos muito sérios nessas áreas para que continue sendo um Estado vencedor, especialmente nesse período pós-pandemia, em que a reindustrialização inteligente, a substituição de mercados, constituem um compromisso muito sério para Santa Catarina. Muito bem. Senador, desastres naturais. O senhor pode falar com propriedade que o senhor viveu a enchente de 1983 como governador do estado. Muita coisa mudou de lá para cá, é verdade. Evoluímos muito, é verdade. Hoje nós temos 3 radares que conseguem fazer o mapeamento do tempo em
em curto espaço, né, aqui em Santa Catarina, né, sul, oeste e aqui no Alto Vale do Itajaí, mais um quarto, que é do governo federal ali no Morro da Igreja, na região de São Joaquim. E mesmo assim, nós estamos com um problema de alerta para que a população fique sabendo com um tempo suficiente para conseguir tomar suas providências. Vou até citar um exemplo, caso que aconteceu em Presidente Getúlio, que é possível um sistema de radar, ele pelo menos avisar com 10 minutos de antecedência que vai cair uma bomba d'água naquele local e que as famílias têm que tomar alguma medida. O que o senhor pensa quanto ao sistema de alerta para desastres? Pode acrescentar aí Mirim Doce. Inclusive. Que foi pior porque de noite. Inclusive. Pior porque de noite e a chuva forte não foi na cidade. Então, o sistema de prevenção, remontando, como você disse, a dor ensina a gemer. E nós temos aprendido com a dor. Não vou entrar nem na questão de barragens, vamos neste alerta. Então nós temos que ter um plano de prevenção e contenção de cheias. E é isso que se desenha desde 83, com uma nova arquitetura. Eu não posso deixar de frisar aqui que Rio do Sul tem uma grande lição dada a Santa Catarina. E particularmente é homenagear aqui, como tenho feito sempre, o Rodrigo Moratelli, que marcou uma contribuição pessoal inestimável para a defesa civil de Santa Catarina e do Brasil. Então nós evoluímos nesses 40 anos. Evoluímos tecnologicamente. Eu firmei o convênio com a JAICA em 85, ou seja, fui procurar quem sabe mais do que nós. Sabia e sabe mais do que nós. E conseguimos construir um modelo que tem que ser atualizado. O Rodrigo Moratelli que tirou muita coisa do papel, né? Sim, que estava parado. Sim, por isso que eu disse que a participação do Rio do Sul e do Rodrigo foi marcante. Mas a verdade é que nós tínhamos que ter no papel primeiro. Primeiro tem que ter um plano. Se vai executar todo ou em parte, e em que ordem vai realizar o plano, isso é que conta. Então a prioridade, por exemplo, das barragens, a sua elevação, a sua sobreelevação. Eventualmente, outras barragens não construírem certas áreas, ou seja, medidas de prevenção. E, finalmente, alerta. O radar, chamado radar elevado, não captura os detalhes. E, como diz o provérbio popular, o diabo mora nos detalhes. Então, nós temos que adensar essa capacidade de prevenir. Mas, senador, o diabo é que nos venderam, já que o senhor citou, é que nos venderam a ideia de que o radar seria algo extremamente refinado, talvez, que ele poderia dizer que, olha, se chover granizo em Rio do Sul, o radar vai conseguir dizer que vai chover no Cantagalho e não vai chover no Boa Vista. Da mesma forma como uma antena colocada no morro mais alto não assegura que depois do morro você não tenha outro morro que dificulta o outro vale a receber o sinal. Isso se propaga. O rádio, o radar e o rádio têm o mesmo princípio. O obstáculo é o obstáculo. O senhor sabia que nós recebemos alertas depois do temporal, muitas vezes? Eu sabia, inclusive, que não manobraram as comportas adequadamente. Eu não estou aqui para falar do errado. Eu estou procurando falar do que temos que fazer para corrigir. Talvez quem tenha vendido essa ideia tenha sido enganado também. Pode ser. Então nós temos que... Nessa pandemia, todos sabiam tudo? Não. Agora, muitos pensavam que sabiam. Pelo contrário, eu acho que muitos não sabiam nada. Não sabiam nada, mas mesmo assim queriam dar ordens. Então, o ser humano comete erros humanos. Nós temos que ter a ciência para reduzir os erros humanos. Então, esse plano de prevenção e contenção de cheias tem que ser atualizado, porque a tecnologia, eu estava falando com você antes, olha só o tamanho desse estúdio e olha como era um estúdio antigo. Então, a atomização, a miniaturização, a digitalização com o 5G, com a inteligência artificial, esse plano de prevenção vai sofrer dramáticas formas de aperfeiçoamento. Mas nós temos que mantê-lo antenado. E será que nós não abandonamos o convencional? E eu vou lhe citar um exemplo, se o senhor me permite. Por exemplo, nós tivemos caso que aconteceu, Mirim Doce, noite e madrugada. Presidente Getúlio, noite e madrugada. Daí você faz o sistema de alerta pelo telefone celular. O cidadão não está dormindo, sabe? Licença. Amanhã eu vejo quem que me mandou mensagem. E se não tiver o alcance? O senhor entendeu? E se não tiver o alcance o celular?
O Rio de Janeiro adotou um sistema, dá para se dizer até um certo ponto arcaico, mas que é um sistema de alarmes. O sino. É o sino, não é verdade? atual Antigamente era isso. É o apito, né? É o apito, mas eu queria dizer Não sei mais. qual o tamanho da sua cidade, que o senhor nasceu, mas quando nós tínhamos incêndio na nossa cidade, tocava o sino da igreja. Tocava o sino da igreja, da matriz ou coisa parecida. Mas eu quero te dizer o seguinte, em 83, sabe o que era o meio de aviso? Era a estação telemétrica. Ela avisava que o nível da água em Rio do Sul estava aumentando. E antes, em Tuporanga, em Itaió, ou acima de Mirama. Então, o sistema de aviso e de alerta, primeiro, precisa da captação em detalhes e da transmissão eficaz. Então, isso senhor nós vamos continuar aprendendo. Eu não posso te garantir que ele vai funcionar 100%. Não. Nunca vai ter. Segurança absoluta nós não teremos. Mas temos que avançar. Como você mesmo disse, a tecnologia está avançando. Um plano não é uma coisa estática. O radar não vai te mostrar o que está abaixo de um segundo morro. Então você tem que ter mais densidade. Você vê, só para concluir, que a tecnologia 5G usa mais postes do que a 4G. Por quê? Porque a frequência é maior. Então o alcance é menor. Aqui a 5G é um paliteiro hoje. Além do cabo, né? A transmissão por poste reduziu a distância entre um poste e outro. Mas como se houve modernização? Porque aumentou a frequência e reduziu o alcance. Então, plano de prevenção e contenção de cheias é uma questão crucial. Nós vamos exportar dentro de Santa Catarina essa tecnologia para o Vale do Tubarão, que não tem plano de prevenção. O Vale do Rio Tubarão não tem. Em maio deu mais um susto. Já tivemos tragédias muito grandes lá. Então, a tecnologia que está sendo desenvolvida aqui há de ser aperfeiçoada por nós, e a operacionalização também, vai ser usada em outros pontos de Santa Catarina. Eu estou frisando um que precisa, talvez, prioritariamente, que é Tubarão, Rio Tubarão. O pessoal estava me mostrando o tempo aqui, eu não conseguia ver, né? Daí eu fiz sinal que, não vi. Bom, tá vendo? Ele sabe o tempo, tu é que não consegue receber o sinal dele. Gargalo profissional, senador. Hoje nós temos muita oferta de trabalho, mas pouca qualificação. Mas só que daí nós temos uma outra questão. Se a pessoa tiver qualificação e nós não tivermos uma boa remuneração, ele vai para a Itália, ele vai para a Alemanha, ele vai para Portugal e acaba não ficando no Brasil. Como resolver essas duas equações que não são fáceis? Porque uma delas você consegue fazer com a profissionalização, mas a segunda, com a remuneração, já independe um pouquinho do governador. Como dizia Jack de Londres, né? Vamos por partes. Primeira parte do governo. Prioridade absoluta do nosso governo, educação. E dentro da educação, o novo ensino médio nos recomendou, eu ajudei a aprovar essa lei, a trilha da profissionalização no ensino médio. Ou seja, o jovem tem que ser atraído. Não vai haver. A evasão começa a acaba com o interesse. Não, eu preciso disso, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou me colocar, eu vou abrir uma empresa. O ensino médio vocacionado. Chama-se trilha profissionalizante. Continua o ensino médio, mas hoje ele tem uma trilha, um caminho. O jovem vai se achar ali dentro, naquilo que ele está ali que ele estudando. vai se encontrar. Sim. E isso nós não precisamos construir escola. Nós temos que aproveitar tudo que temos. Institutos federais, universidade do sistema CAF, privada, federal, estadual, sistema S, escolas estaduais, SEDUPs. Tudo isso tem que ser animado pela ideia de fazer o seguinte. Nós temos 8.000 vagas em Joinville. Para quem? Principalmente tecnologia da informação. Nós temos que amontoar aquilo de curso. Curso de 380, de 480, 360, 480 horas. O senhor sabe dizer horas. quantas não são preenchidas? 8.000 hoje. Que não são preenchidas. Que são estão 8.000. abertas hoje. 7.000 em Florianópolis, 8.000 em Blumenau. E por que elas não são Porque preenchidas? não tem Eis a questão. Porque não tem velocidade de formação. Então nós temos... Como é que você tem velocidade? Mas será que é só isso, qualificar o senador? professor. Primeiro, tem que habilitar permanentemente o professor. Segundo, oferecer o curso como sendo parte do teu ensino médio.
Ah, mas no outro prédio? Não importa. Cuida da condução, coloca eles lá. Até porque equipamentos você não vai ter um em cada escola. Claro. Então, isso é uma guerra, no melhor sentido da palavra. Mas não uma guerra sanguinária. É uma guerra contra o tempo. E dessa gurizada que tem que abandonar o ensino médio para trabalhar, para ajudar em casa? Mas ele vai aprender um pouco mais para trabalhar e ganhar mais. Mas a fome não espera, Bom, se tiver, senador. a bolsa de estudo vai ser institucionalizada, já existe hoje. E vai ser institucionalizada. Porque eu estou falando do caso extremo mesmo, onde eu tenho que fazer uma opção. Ele vai ter a atração e vai ter a sustentação. Mas a primeira coisa é a atração. O que está havendo hoje, ele não está saindo só para trabalhar, por necessidade, ele está saindo porque ele não vê nada que lhe interesse ali. Não é interessante. Com 16, 17, 18 anos, o sujeito já sabe o que quer. Sim. Né? O meu avô saiu de casa para ser pedreiro na Muito, Itália inclusive, com 14 anos. Você já viu que não tinha que ficar ali. Ou seja, cada vez o sujeito é mais precoce por tudo que ele vê. Então, esta é a prioridade absoluta dentro do ensino, além do ensino superior, além da atenção à criança. A nossa taxa de natalidade está diminuindo, ou seja, a pressão demográfica é menor. Agora, a pressão da ocupação do jovem, para ele aprender o suficiente para empreender, não só para pedir emprego. E a outra parte que você falou, eu quero te dizer o seguinte: eu não tenho ciúme de quem for ganhar dinheiro fora do país. Fico triste como brasileiro. Mas eu acho que depois que está na cabeça, ele é o dono. O senador, ninguém consegue roubar o teu conhecimento. O senhor percebeu que nós falamos de educação de uma forma geral, desde o entrevistador ao entrevistado, nós falamos de jovem? Falamos muito disso. Não é verdade? Tá, e aquela pessoa de 49 anos de idade que, quem sabe, precise da educação para entrar no mercado de trabalho porque o mercado se fechou para ela. O ensino supletivo tem que ser permanente. As profissões... O Brasil está envelhecendo. Sim, mas olha bem, as profissões mais demandadas, que vão ser mais procuradas daqui a 5 anos, Aldo, não existem hoje. Nem foram criadas ainda. Não existe. Sim. Eu não tenho nem o professor, nem o aluno. Eu não tenho nem a oferta, nem a demanda, então eu tenho que estar aceso. O que eu quero é deixar um sistema aceso de educação para captar esse momento. Num desenvolvimento de turismo, que Santa Catarina vai ter, e o Alto Vale também. Você já viu quantas categorias você vai ter que habilitar? Talvez de maneira mais simples, que é muito mais serviço do que indústria, mas tem que qualificar. O que representou para Santa Catarina a fruticultura, a gastronomia, o vinho de altitude. Isso é uma cultura nova que surgiu. Os melhores do mundo, né? O número de pousadas, agora depois da... Estamos falando de São Joaquim antes, o vinho de São Joaquim é excepcional, né? Já transpôs a serra, está lá, é água doce. O Pericó nem se fala, vou fazer um comercial para o vinho Pericó. Pode fazer comercial, senão eu vou fazer do lado de lá. Mas a verdade é o seguinte, Santa Catarina, quem é que falava em mel de Bracatinga? Verdade. O mel de Bracatinga, se nós bobearmos, nós não... É o melato, né, que se diz, né? Mel de melato de Bracatinga. Ele é produzido na Bracatinga por uma mosca chamada cochonilha. A gente só queria... Que secreta. A gente só queria para lenha antigamente a Bracatinga, né? Não, impressionante. E o mel, por ser mais escuro e menos doce, era desprezado. Ele vale mais. Os alemães compram tudo. Se bobear, daqui a pouco nós só vamos produzir. Não vamos comer. Não vamos degustar. Além disso, ele só dá de 2 em 2 anos. Então é uma raridade que Deus nos deu, que a natureza nos deu. Como nos deu para a ostra. A nossa ostra tem uma produtividade vergonhosamente maior, eu diria. Enquanto na França leva 2 anos e meio para virar ostra, a mesma semente em 6, 7, 8 meses está pronta no Brasil. Então nós temos vantagens competitivas que vão exigir mais qualificação. Eu vou pulando os temas aqui, se necessário for, a gente acaba... Mas a educação nós já tratamos razoavelmente. Não, tranquilo, acho podemos que falar de ensino superior, mais ou menos ter uma base. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, não vai ter como. Nem o TSE está permitindo que se coloque o plano de governo inteiro, imagine se fazendo uma entrevista, né? Eu confesso para o senhor que eu fico um pouco frustrado quando eu viajo para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, e eu pego uma rodovia estadual completamente duplicada, ligando 2 regiões.
daqueles estados. O que nós temos em Santa Catarina, o senhor que já foi por 2 vezes governador, que nós não conseguimos fazer uma rodovia em Santa Catarina ligando, por exemplo, só para dar um exemplo, ligando o Planalto Serrano com o litoral de Santa Catarina, duplicado, mesmo que seja pedagiada, mesmo que seja concedida a iniciativa privada, sempre na dependência do governo federal e sempre com aquele mesmo discurso. Não é competência do governo do estado, ou o governo federal não nos deixa fazer. Por que nós não fazemos acontecer? Nós temos que ser parceiros do governo federal. Neste caso e nesta época, eu que fiz. Você sabe quem é que fez o acesso de Rio do Sul? Não. Ali o entroncamento. O trevo principal ali? O trevo foi o governo do estado. No meu período. Tem que ter parceria. Aquelas terceiras faixas que tem lá perto de Blumenau foram executadas pelo governo do estado. Que é só lá que tem daqui para baixo também, né? O projeto... Ou seja, eu aplaudi quando o atual governador disse que ia botar 300 milhões na BR-470. Mas até acertarmos isso, nós no Senado tivemos que fazer uma reunião de 8h30 para que o governo federal e o governo estadual se entendessem. O que eu quero agora é sistematizar isso, como fizemos com a 282, como fizemos com a 280. Quem é que construiu Canoinhas-Porto União? Foi o governo do estado. A 163, quem é que fez? Foi o governo do estado no meu período. Então, falando da 282, nós não temos a ambição de, em 4 anos, duplicar essa estrada. Mas temos a ambição de, em 4 anos, fazer 150 quilômetros de terceira faixa. Mas se tirar os buracos da 282 em 4 anos, eu acho que a população já vai... Não, mas mais do que isso. A terceira faixa... Contém ironia, tá? Né? A terceira faixa desemperra, desobstrui, destrava. E já foi uma rodovia muito boa, 282, de se andar até um tempo atrás. No trecho mais difícil pelo governo Espiridião. Eu ia muito a Ponte Serrado e sou testemunha. Se você olhar o trecho que foi feito ali no antigo quebra-dente, quebra-queixo ou quebra-dente, como se diz, onde na 282, antes de chegar quem vem de Florianópolis, entre Rancho Queimado e Alfredo Wagner... Sim, que era terrível. Toda aquela pera foi executada pelo governo do estado. Mas o governo federal nos ressarciu. Agora é o contrário. Nós temos que disponibilizar os recursos regularmente para o governo federal acelerar a obra, seja de duplicação, seja de terceira faixa, ou de ultrapassagem dos perímetros urbanos, né, de desbordamento, continuadamente para subirmos a serra. Nós não temos o direito de nos omitir algo. Porque o governo federal não vai botar mais dinheiro do que está botando. Nós já passamos Mas não tem como fazer um plano com iniciativa privada e fazer uma rodovia nova, por exemplo? Eu tenho dificuldade, desculpe, senador, eu tenho dificuldade de acreditar que a Seara, a Perdigão, a Sadia, a Aurora e tantas outras empresas que tem no Oeste, eles não têm a força política necessária para chegar e dizer, gente, ou vocês fazem ou para. Sabe, eu tenho dificuldade nisso. O assunto é mais grave. Se nós não trouxermos o milho, ou não formos maiores produtores de milho e soja, eles vão começar a levar as coisas para fora daqui. Esse é o risco que nós corremos. Ou seja, o choque em favor da nossa logística, que começa pela 470... Esqueci até de comentar, a ferrovia Argentina-Paraguai voltou agora semana passada, semana retrasada. Para nós, do extremo oeste do estado para a Argentina e Paraguai é um pulinho. Eu acho que na Argentina você não vai ter esse investimento, não. Voltou agora. Eles estão passando por Sim, dificuldades. mas eu estou contando um fato. Né? Não, estou contando um fato. Então, eu queria dizer, a 470 tem que ter investimento regular e nós abateremos esses valores do total da dívida do Estado com a União. Esse é o compromisso que eu assumo com a condição de quem já fez isso. Estrategicamente, o senhor olha meu papelzinho, eu coloco o já braço tem mais itens, então eu fui mais conciso. Eu coloco o braço em cima aqui. Saúde, candidato, senador. Saúde, primeiro, acabar com a fila é uma questão de vontade. E como que o senhor vai fazer isso? Eu vou falar de uma forma... A pergunta é bem direta. Nós temos um hospital regional aqui no Alto Vale do Itajaí, que não é o de Rio do Sul. O hospital regional do Alto Vale do Itajaí é o de Ibirama.
que é um hospital regional. Valdomiro Colautti. Exatamente, exatamente. Só que me parece que as coisas não são direcionadas para o Valdomiro Colautti, não se quer que ele se torne o hospital de referência regional como se deseja. Então, digamos que fique para o Hospital Regional Alto Vale, aqui da cidade de Rio do Sul. Como tratar isso, principalmente para agilizar o atendimento daquele cidadão que precisa, às vezes, de procedimentos não tão complexos, mas que são tão demorados que acabam se tornando complexos? Não. Primeiro, essa fila das cirurgias eletivas, ou seja, facultativas, essa fila é imoral, porque ela contém, inclusive, tratamento oncológico, cirurgias oncológicas. Apesar que a eletiva é muito legal para quem não está com a doença, né? Então, não é verdade? Não é correto isso. E ela não precisava ter sido criada, porque não faltou dinheiro para a saúde, nem no período da pandemia, nem neste período. Os estados brasileiros, incluindo Santa Catarina, tinham em caixa, em junho deste ano, 180 bilhões de reais. Portanto, essa fila cresceu, e em Santa Catarina também, por displicência, por não vigilância, por não atenção, por não planejamento. Isso se resolve com a regionalização dos serviços de alta e média complexidade, com uma contratação honesta desses serviços, seja para um hospital comunitário, como é o caso do Regional de Rio do Sul, apesar da obra ter contato com o governo do Estado. Você pretende alguma suplementação da tabela do SUS, por exemplo? Não, nós vamos repactuar o contrato dos hospitais regionalizados. Isso vale para Rio do Sul. O de Ibirama é um hospital gerido diretamente pelo governo. Chapecó, que de repente apareceu com 50 milhões de dívida. O Hospital São José de Joinville, que atende a região e que significa para a Prefeitura de Joinville quase 40% de despesa com a saúde. Então nós não podemos ir levando isso de barriga. Nós temos que atualizar os contratos de prestação de serviço dos hospitais filantrópicos, porque eles respondem, e aí estão incluídos os municipais, por 175% dos atendimentos do SUS de Santa Catarina. A saúde seria tripartite, pelo que eu entendo, né? É 33, alguma coisa, digamos que dividisse em três. Cada um. Certo, um terço para cada um. O Estado não poderia assumir esse 33,3% de tudo isso, desses hospitais que tão bem prestam? Eu não diria assumir, ele deveria ver qual é a responsabilidade que o Estado tem e arcar com parte regionalizada dessa responsabilidade. Porque sobra muito para os municípios. O caso típico. Eu acho que o caso mais crucial é o de Joinville. Um município como Joinville comprometer 40% da sua receita com saúde por ter como principal fator determinante um hospital que faz às vezes de hospital regional na conta da prefeitura, aí não está certo. Quer dizer, esse é o caso mais escandaloso. Os outros têm que seguir o mesmo critério. Eu não posso ter critérios diferentes. Mas os hospitais não vão mais aparecer lá no governo do Estado com o Pires na mão. Olha, talvez para repactuar. Sim, o Pires, mas daí será uma vez onde estarão reunidos, ou mais de uma, tal, para... Nenhum contrato será perfeito, portanto, terá que haver avaliações. Teremos que ter avaliações periódicas. E qual será a resposta que terá que dar o hospital para o governo do Estado, para essa repactuação? Vai ter que informar a resolutividade dos casos da região. Eu paguei a orquestra. Eu quero saber qual é a música que ela tocou. Não pode ser. Olha, eu já cumpri o expediente. Não. Ou seja, nós não podemos ver filas aumentando. E às vezes as filas não aumentam não porque o hospital esteja sendo displicente. Surgiu uma onda nova, uma epidemia nova. Não queremos falar nisso, mas sempre teremos novas fontes de morbidade. Portanto, isso é um jogo permanente. E quando terminar o governo, o próximo governo vai ter que ter um critério semelhante, aperfeiçoado. O que não pode é haver acúmulo de déficit, nem financeiro, sem investigar, nem de paciente na fila, tendo dinheiro em caixa.
Nós estamos caminhando praticamente para o final da nossa entrevista, devemos ter uns 5 minutos ainda, aproximadamente. Então agora o senhor me ajuda, porque sempre tem que ter uma polêmicazinha, né, senador? Para a gente fazer aqueles recortes, não tem graça, né? Não tem graça. Senão não tem graça, né? Afinal de contas, quem que é o candidato do governo federal, do presidente da República aqui em Santa Catarina? Olha, eu acho que ele É o senhor, é o o governador Moisés, é o Jorginho Melo. Eu não sou Melo? o candidato. E nem quero colocar a águia na gaiola. A águia é o presidente. E dizer que ele é meu, eu voto nele. Já votei em 2018, naquela condição. Na época, o meu partido não o apoiava. Mas Agora, o senhor está usando isso, né? mas é Para evidente, tentar buscar eu apoio e peço votos para ele. E mostro que eu conheço há 31 eu digo, anos. o senhor está usando dessa Mas eu forma não para estou me buscar votos apropriando. para o Eu senhor. quero que o eleitor saiba que eu voto Não tem nele. problema nenhum, não estou lhe condenando. Mas eu estou Se dizendo... o senhor dissesse estou, iria dizer o senhor é inteligente, porque o Estado de Santa Catarina vota, Não, mas não é só ou por pelo isso. menos votou. Eu já votei em 2018. Conheço o Bolsonaro há 31 anos. Mas eu jamais direi que eu sou o candidato dele. Direi sempre que eu voto nele e que tenho uma relação cordial. Agora, querer se adonar do Bolsonaro é outra coisa. É proibir que um outro apareça querendo votar no Bolsonaro. Deu para entender? O senhor eu vou foi... ser mais claro. Pois não. Eu vou ser mais claro. Eu jamais entrarei na justiça para proibir que alguém do MDB declare voto no Bolsonaro. Eu iria falar de MDB agora, mas vou pular. O senhor é favorável ao voto impresso, né? Não, eu sou favorável à auditabilidade do voto. Seja da forma que for. Qual foi a forma que o mundo inventou? A Índia não é um país subdesenvolvido em matéria de tecnologia. E é a maior democracia do mundo. E a quinta economia, se não me engano, não. Eu acho que foi a quinta. Não deve ser menos do que isso. Mas são quase 900 milhões de eleitores. E a urna é eletrônica, só que é de outro modelo. E o que os partidos fizeram? Por amostragem, a urna tem acoplada exatamente uma peça que o Bolsonaro propôs em 2015 e eu ajudei a aprovar. Sem rolo, sem formulário contínuo. O papelzinho cai ali e por amostragem você audita. Se a apuração analógica, antiga, confere com a apuração Qual eletrônica. informação que deveria ter nesse papelzinho que sai ali? Só os nomes. Na Índia, inclusive, tem um bicho ou uma planta que representa o partido. Então, não identificaria o eleitor? Não. Absolutamente, porque daí o voto deixa de ser secreto. Com o voto. Só que não diz que é meu. Não diz a sequência dos votos. Olha, a segunda pessoa a votar é a dona desse cartãozinho aqui, não. Vai caindo lá dentro. Votaram 500 pessoas. E sendo bem advogado do diabo, e se eu conseguir colocar algo lá dentro que faça que isso também seja... Não, peraí. Não sei. Os partidos fiscalizam antes. Está vazio como aqui, já acontece hoje. Está vazio aqui, está zerado ali, pode começar. E apuram depois. Não, mas vai estar vazio o recipiente. Só que o esquema de jogar aquele votinho lá para dentro já está dentro da urna. Não, veja bem. Está zerado aqui, está zerado ali. Eu estou fazendo de propósito essas perguntas. Bom, na Índia... Porque hoje nós temos a zerésima aqui, onde zera tudo, os partidos, né, na urna eletrônica, só não temos a impressão. O que não há é a auditabilidade do voto. Vou te dar então um exemplo. Urna 458 de Içara, 2014. 287 eleitores votaram, a urna travou. Não houve jeito de apurar os votos. E ficou um... Não, foi dado perdimento. Eu acho que definiam a eleição de um deputado. Definiu a eleição do deputado Vicente Caro Preso. E quem deixou de ser votado e votava naquela escola era o Dóia Guglielmi. É verdade. Eu não falei que isso é fraude. É verdade, sim. Eu não estou dizendo que é fraude, que roubaram, não. O voto não é auditável. O senhor acredita no processo eleitoral brasileiro? Acredito, mas tem que aperfeiçoar. Jamais direi que ele é perfeito. Isso que alguns querem impedir, não pode criticar, claro que pode. Pode. Tem que aperfeiçoar? Na Índia estão aperfeiçoando. Claro. Pelo menos por amostragem, o voto é auditável. É isso que eu acho legal no político. O senhor acredita? Acredito. Mas eu acho que deveria aperfeiçoar. Olha, modéstia à parte, eu tenho doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Fui analista de sistemas em 1970.
Eu conheço um pouquinho do... jamais vou dizer que é melhor voltar para o manual. Não, mas a tecnologia tem que ser aperfeiçoada. Eu até iria fazer a brincadeira com o senhor que em 82, Jason Tupi Barreto disse que aquela eleição que o senhor se elegeu foi uma fraude cometida pela ditadura. E depois vocês foram grandes amigos. Olha, eu acho que a crítica ou a reclamação não pode ser censurada. E era no papel, não era censura. E o voto era no papel. Claro, é só um exemplo que eu estou dando, é um fato. Eu não quero que volte para o papel. Não estou dizendo. Eu não quero que volte, eu quero que ele seja auditável. Deixa eu só fazer uma correção. Não é um fato. É algo que foi comentado na época. Um fato é algo que existiu. Isso faz parte da história. A reclamação não pode ser respondida com prisão. Tem que ser respondida com o reconhecimento de que pode ser aperfeiçoado. Eu acredito que, passando esse pleito eleitoral, nós vamos ter. Dá licença, que eu estou te falando. A Índia, que é a maior democracia do mundo, tem a urna terceira geração. Porque agora está naquela disputa nós de quem que tem o maior, não é verdade? Agora está naquela disputa. Mas está assim. Como assim? Não, tanto o TSE quanto... Você quebra de braço, boba. O senhor vai ter que andar. Vai ter que ser aperfeiçoado. E você não pode votar no número. Santa Catarina perdeu muito quando, na sua maioria, a população votou num número. Votou no presidente Bolsonaro, que tinha um número, e votou num número para governador. O conselho que eu dou, avalie, compare. Isso que aperfeiçoa a democracia. Santa Catarina votou de tal forma naquela época que, se fosse feita uma campanha de uma forma a orientar o votante, aquela legenda teria eleito 2 senadores, e não 1. Só que foram naquela de votar nisso e acabaram elegendo 1. Poderiam ter elegido 2. Era só pegar a soma de votos que fez. Aquela legenda só tinha um candidato a senador e não foi eleito. Você está errado. O 17 só tinha um candidato a senador que não foi eleito, tirou 3º lugar. Estou tentando buscar na memória aqui, mas não... Lucas Esmeraldino. Lucas Esmeraldino, é verdade. É verdade. 3º lugar. Mas ele só tinha um candidato a senador. Não tinham 2. Uma vaga. Não, havia duas vagas e um candidato. Um candidato. Então, eles fizeram todos os votos com um só e espalharam o segundo voto. Senador, o senhor tem outros compromissos? Já estão nos chamando a atenção. Mas eu quero deixar aqui a reiteração do meu pedido de voto, insistindo na comparação. O eleitor tem muita responsabilidade sobre essas questões que você levantou. E ele vai ter que escolher. Não siga. Não, vou votar tudo num número só. Não faça isso. Consulte alguém da sua confiança para saber se o que os candidatos estão dizendo é verdadeiro ou não. Avalie, erre, mas vote em quem você acredita. É esse o meu apelo a todos os eleitores, especialmente aos jovens, que talvez não sejam atraídos ainda pela política quanto deveriam ser. Porque é a política que pode ajudar e, quando não ajuda, ajuda a piorar uma situação. Me ajude. É em nome da experiência, do saber fazer com correção, que eu peço o voto para Esperidião Amin e Dalírio Beber. E me ajude no meu próximo entrevistado. E eu vou repassar para ele, inclusive. Que pergunta que o candidato ao governo do estado, Jorginho Melo, não pode deixar de responder de jeito nenhum? Eu vou fazer a pergunta. Vou anotar, inclusive. Olha, você poderia perguntar e vai escutar, eu já vou dizer qual vai ser a resposta, se é verdade que ele participou de comício da Dilma. Ou não. Eu já sei até por que a pergunta. Agradeço sinceramente, senador Esperidião Amin, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, toda a sua equipe, seu vice. Muito obrigado a você que esteve com a gente em mais essa tarde. Estamos iniciando esse ciclo democrático sensacional promovido pelo Diário do Alto Vale. E espero que vocês sempre estejam com a gente, sempre debatendo com pessoas inteligentes como o senador Esperidião Amin, como o nosso próximo entrevistado, também senadora
a Jorginho Melo e com tantos outros candidatos ou personalidades de uma forma geral que por aqui estarão passando e farão com que o Alto Vale do Itajaí esteja cada vez mais engrandecido com tanta sabedoria que essas pessoas acabam nos proporcionando. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigado.